Povo meu, vamos lá, parabéns, flamenguista, vocês estão na final do Campeonato Carioca, vai começar a final quarta-feira, e são 2 jogos, numa quarta e um no domingo, com gols de Bruno Henrique no primeiro tempo, Luiz Araújo no segundo tempo, Nuno Moreira, né, até fez o primeiro gol foi do Nuno Moreira, depois o Bruno Henrique foi e começou a virada do Flamengo, 2-1 de virada. Um jogo onde o Flamengo era muito mais qualificado. O Coutinho não jogou tão bem quanto jogou na segunda partida. No caso, na partida de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, na Copa do Brasil. O Ryan e o Verratti não se entenderam e tal. E o Flamengo jogou muita bola. A começar, vou dar um destaque para o De La Cruz, que trocou de função com o Gerson. O Gerson foi jogar com a Arrascaeta. O De La Cruz jogou mais com o Pulgar de volante. Como saía bem o De La Cruz com o jogo, com a bola e tal. Em compensação, o Vasco teve o Ryan, o Nuno e o Verratti na frente. E teve o Paulinho e o Matheus e o Hugo Moura para tentar sair jogando, tentar sair com classe. O Vasco não fez um gol com classe, foi uma bola na área. Primeiro o João Vitor chuta e o Nuno acaba chutando também, saindo o gol. Primeiro o gol do Nuno Moreira, vai sair no Wikipedia, o Nuno Moreira, tá melhor por enquanto do que o Lloyd, né? E o gol do Bruno Henrique aos 34 do segundo tempo, o golaço do Luiz Araújo no segundo tempo, fazendo a fila na torcida do Vasco, aos 23. Cara, o Flamengo é qualidade técnica, o Flamengo ontem jogou no 4-4-2, e que o Luiz Araújo ficou no banco, Plata jogou de titular. Flamengo é um time muito consistente quando joga em 2 linhas de 4, quando joga no 4-3-3, quando pega a bola e marca pressão, saída no contra-ataque. O Flamengo é tudo aquilo que esse clube aqui, ao qual eu sou torcedor, não é. Essa equipe aqui, esse time ainda está em formação, enquanto os caras lá, que eu brinco assim para não ter nada de rincha, de rivalidade, que ultrapasse e extrapole as 4 linhas, eu brinco dos caras lá só de, né, os mulambos, nada. Eu quero que você, flamenguista, venha pro meu canal também, apesar da camisa, eu faço conteúdos de todos, mas o Flamengo é tudo que o Vasco hoje não é, dentro e fora de campo. O Vasco dentro de campo não é que é uma bagunça. O Carille tenta ajeitar, tenta jogar com 3 atacantes, tenta fazer o Coutinho jogar, tenta fazer o Payet jogar, peca muitas vezes em insistir com o Paulinho já aí de volante, com o Hugo Moura, se o Matheus Cocão é mais entrosado. Ah, mas o Matheus Cocão não fez a diferença ontem quando entrou. Sim, mas ninguém entrou, não fez. O Lógio Augusto não fez a diferença. O Garré, quando entra, não faz a diferença. Então é muita coisa que o Vasco ainda tem que acertar. O Carille tem que acertar. Eu não sou a favor da demissão do Carille, até porque nós estamos em março, né, galera? Pelo amor de Deus, né? O cara se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. O cara tem alguns jogadores para explorar potencial, para conhecer potencial, como os 3 gringos que chegaram. Tem a volta do Adson e do David, que pode ser mais potente do que a volta do Jair e do Paulinho. Acho que Adson e David podem fazer uma diferença bem maior do que Paulinho e Jair, porque são Paulinho e Jair, não é De La Cruz e Gerson, então tem uma grande diferença ali, né? São jogadores que estão na seleção brasileira, com jogadores muito bons de bola que ainda não, contra jogadores muito bons de bola que ainda não renderam, né? Alguns por lesão, outros por ficar muito tempo e não conseguir render o que era para render como Felipe Coutinho e Payet. O jogo não foi perdido, talvez,
né, a semifinal para o Vasco não foi perdida, talvez, na segunda partida. Talvez o Flamengo tenha vencido na primeira, já sabendo como é que ia ser a segunda, Maracanã cheio, um estádio com ambiente para o Flamengo jogar, para o Flamengo chutar mais do que o Vasco. Diferente de lá no Engenhão, como eu falei, que o Engenhão estava vazio praticamente, a torcida não foi. Estava até num grupo aqui do Vasco e um colega falou, mas carnaval, tá? Mas carnaval, mas a torcida do Flamengo dá jeito de lotar. E lota, faz música, inventa uma música, a música pega, contagia o ambiente, amedronta o time adversário e faz uma diferença danada. Seja com o Flamengo, com o time brigando para não cair ou brigando por título. Inflama. O torcedor do Flamengo, o jogador do Flamengo, a torcida, de fora para dentro, inflama e faz um ambiente muito hostil, coisa que o Vasco não fez. O Vasco preferiu confiar no tapetinho do Botafogo do que botar 45 mil dentro do Engenhão, do Estádio Olímpico Newton Santos, foi antigamente João Avelanche. Diferente do Flamengo, que lota quando é jogo grande, jogo pequeno, semifinal de estadual, decisão de semifinal de Libertadores. Então o Flamengo está na final, espera o jogo entre Fluminense, que está com 4-0, e o Volta Redonda, que tem um jogo dentro de casa. Aí eu já não sei se a torcida do Volta Redonda vai, se a torcida do Volta Redonda for e fazer um ambiente de pressão no Fluminense, quem sabe faz 2, bota um Fluminense com a pulga atrás da orelha, né? Uma coisa é o Vasco fazer um gol no Maracanã e a torcida do Flamengo responder, ajudar o time a virar. Outra coisa, quem sabe, é o Volta Redonda fazer 2 gols e a torcida do Volta Redonda se ligar aí. Estamos na Série B. Então vamos mostrar para que a gente vê e vamos tentar virar para cima do Fluminense. Só se o Fluminense pôr a camisa, os gringos que estão lá jogarem mais do que os gringos do Vasco, e aí o Fluminense acredita a vitória. Ou Volta Redonda jogar muito pouco, jogar como o Vasco, tem jogado ainda muito pouco. E aí o clássico ser Fla-Flu, mas é um jogo lá onde pelo menos o Volta Redonda vai jogar dentro de casa, para tentar virar. Não vai precisar jogar dentro de casa a primeira partida. Mas poderia ser até bom tentar, no caso do Voltaço, uma primeira partida e encher logo de cara, coisa que o Vasco não fez nessa partida. O adversário do Flamengo está muito certo ainda, por mais que o Fluminense tenha feito 4-0, se a torcida do Volta Redonda tiver lotado, eu não sei flamenguista, o que está acontecendo do outro lado em termos de público, para encher o estádio da cidadania, mas vocês têm que ficar muito de olho nisso. Porque se for no estádio da cidadania, vamos supor que tem uma virada épica do Volta Redonda contra o Fluminense. Pode ser difícil, mas tenha. Vocês já sabiam o que vai esperar vocês no domingo que vem, no caso na quarta-feira, porque vocês têm a melhor campanha. Então, se por exemplo o Volta Redonda passar, o primeiro jogo é na cidadania. Se o Fluminense passar, aí é meio a meio, e aí, mesmo que os gringos do Fluminense estejam bem, possa ser que o Flamengo faça o Maracanã ao seu favor e ganhe a sua partida. O Flamengo ele não goleia sempre no Maracanã, mas faz o Maracanã ao seu favor. Coisa que o Vasco não fez no Engenhão, não faz muito em São Januário, as mesmas musiquinhas, a mesma lenga-lenga, a mesma balela. E o Vasco hoje precisa, além de continuar montando esse time com o trabalho do Carille e do Felipe, que está ali porque entende de futebol, e o Marcelo Santana para ajudar porque entende de gestão, conversar com o jogador, tal, trazer um jogador, ou fazer a ponte ali com o jogador, botar no braço ali um Garré, um Nuno, ou vocês podem, tal, dar uma conversada. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem SAF, mas sempre o Vasco não tem dinheiro para injetar. Era para ter uma união no Vasco, mas o Vasco vai precisar montar o seu time na base da conversa, reforçar e manter um sistema do Carille. Eu gosto mais
do 4-3-3 ou do 4-4-2, vamos supor, Nuno e Felipe Coutinho, Garré, Felipe Coutinho, mas queria ver o Cocão mais de titular, o Vasco ter uma defesa sólida, porque o Vasco não pode jogar como o Flamengo joga. Acho que o Vasco precisa se defender e tentar contra-atacar. Até um colega meu achou assim, pô, o Vasco precisa ganhar, para que vai jogar no erro do Flamengo? Porque o Flamengo ia ter a bola. Só que o Vasco, muito pouco, até quando tinha oportunidade, o Verratti, ele pisava na bola, desequilibrava sozinho, caía sozinho. Então, aconteceu muito disso, o Flamengo tem muito mais qualidade, vence o Vasco por 2-1 e espera o confronto de Fluminense, que está 4-0 para o Fluminense, mas tudo pode acontecer em Volta Redonda no domingo à noite, não é um sábado à noite, mas o Flamengo espera aí o resultado para saber se joga em Volta Redonda, né, e decide no Maracanã por ter o melhor mando, ou os dois jogos no Maracanã na quarta e no domingo, semanas de estadual. A final, os dois jogos na final não vão ser nos dois próximos domingos, serão nos dois próximos dias de jogo. Na quarta-feira, transmissão da Globo, e muito provavelmente no domingo, transmissão da Band. Aí só ver o horário. Eu vou dar um jeito de ver os dois jogos da final. Se eu vou para a igreja no domingo, no dia não sei, mas eu vou estar prestando conteúdo para vocês. Parabéns, Flamengo. Parabéns pela vitória. Flamengo classificado para a final do Campeonato Carioca. Valeu, galera. Um abração. E Vasco, por favor, me dê uma alegria. Melhore, por favor. Fui.